Olá pessoal, 5 minutos de direito ambiental, sou o professor Pedro Campani. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre um tema que está ganhando a mídia aí, que foi o julgamento recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade ambiental administrativa, né? Ou a natureza da responsabilidade ambiental na seara administrativa para fins de aplicação de multa ambiental. Eu falei que é um posicionamento da STJ, mas na verdade é da primeira turma da STJ. A STJ ainda não consolidou o entendimento como um todo, ainda há julgamentos divergentes entre se a natureza da responsabilidade administrativa ambiental ela é subjetiva, ou seja, exige a demonstração de culpa da gente, ou objetiva, não prescinde de culpa, ou seja, não precisa demonstrar culpa para caracterizar a atuação de infração. Eu já falei em outros vídeos aqui, vocês já sabem a minha opinião, que a minha opinião é que a natureza da responsabilidade ambiental administrativa é subjetiva, pelas seguintes razões. Primeiro, a Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 3º, determina lá a tríplice responsabilidade ambiental: civil, criminal e administrativa, né? Quando ela estabelece essa tríplice responsabilidade, ela tem a condição de dizer que, implicitamente, há 3 tipos de funções dessas responsabilidades com requisitos próprios: a civil, de reparar o dano; a criminal, de punir os ilícitos penais e garantir a ordem pública; e a administrativa, de caráter pedagógico punitivo, ou seja, instruir a população para evitar ilícitos administrativos ambientais em prol do meio ambiente e punir aqueles que não respeitarem essa ação do poder de polícia do Estado. Funções distintas, requisitos distintos. Eu não posso equiparar a responsabilidade administrativa a civil como objetiva pelo seguinte questão: é um exercício de poder de polícia. Poder de polícia é uma atuação estatal sobre a vida das pessoas, sobre a vida privada. E pelo Estado Democrático de Direito, esse tipo de intervenção é excepcional. Eu sei que é estranho falar isso no Brasil, que o Estado se mete tudo na nossa vida, mas é excepcional num Estado Democrático de Direito. E por ser excepcional, exige da administração pública também requisitos maiores de comprovação de eventuais ilícitos, que precisa provar, então, primeiro, o ilícito cometido, a tipificação, o nexo dessa tipificação com a conduta do agente, né? E essa conduta do agente tem sido consciente, voluntária e decorrente de vontade própria de fazer ou de culpa por negligência, dolo ou imperícia. Retirar o elemento culpa é jogar na vala comum tanto aquele que quer descumprir a norma administrativa, quanto aquele que foi vítima de situação de terceiro, ou uma situação irregular, ou uma situação desconhecida, ou uma situação mesmo de eventual força maior ou fortuito, causando o impacto. Pegando um exemplo claro, incêndio florestal. A pessoa vai, põe fogo na sua fazenda sem a devida autorização do órgão. Ilícito administrativo e crime até. Vai ser punido. Agora imagine que esse fogo pega na sua fazenda e você não tem como fazer nada. Se você prescinde do elemento culpa, né, você vai poder se responder àquele ponto, especialmente porque vem tendo uma interpretação muito equivocada no Brasil de responsabilidade objetiva de natureza integral e de teoria do risco criado, ou risco-proveito e tal. Mas é interessante, a questão ficou polêmica porque o professor Marcelo Abelha Rodrigues publicou uma reportagem recente no Migalhas, fazendo uma leitura mais aprofundada dos acordos que levou a essa notícia da responsabilidade administrativa subjetiva. E ele diz que, na verdade, o que o STJ quis dizer era o seguinte: não é que tem que provar a culpa para a punição da multa administrativa, né? Para multa sim, mas para outros ilícitos administrativos. Mas foi uma questão de interpretação sobre o nexo, ou seja, nesse caso do incêndio, não havia nexo entre o fogo pego na propriedade minha e do terceiro que houve a conduta incendiária, né? Então o nexo não seria: eu teria sido vítima de uma ação que não foi feita, de um fato e não de um ato, né? Fato é o que ocorre sem derivar de uma ação humana. O ato é um resultado que deriva de uma ação humana. É interessante esse debate, sim, porque há muita confusão na jurisprudência a respeito disso mesmo, tá? Mas isso também não isenta a crítica de que, a Lei Federal 9605 diz lá claramente que para a multa precisa ter decorrida de dolo ou culpa, uma vez advertido deixou de tomar as medidas para aplicar multa simples. Mas para as outras sanções também tem que ter alguma natureza de culpa, salvo embargo ou interdição que é iminente perigo. Mas aí não deriva da situação de uma conduta, deriva de uma situação de risco, que é um fato, não um ato, tá? Mas é um debate muito salutar, eu acho que ele precisa aprimorar mais isso. Mas
A minha interpretação sempre foi, e sempre vou manter aqui, que responsabilidades administrativas têm natureza subjetiva para aplicação de penalidade, tá? Salvo situações de risco iminente, que aí exercício de poder de polícia cautelar não é sancionatório, tá? Bom, é isso, pessoal. Esse aqui é o canal 5 Minutos de Direito Ambiental, eu sou o professor Pedro Campani. Quem gostou, curte aí, quem não gostou, reclama. Obrigado aí pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço a todos, tchau, tchau.